Cláudio Queiroz, bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Petrobras. Você já investe em alguma estatal? Fala aí para mim. Vou falar para ela. Caixa alto. Qual é o preço-alvo dela? Qual é a diferença entre o petróleo Brent e o WTI? Quais são as três principais problemas que eles tiveram e quais as ações que eles agiram em cima desses três problemas da Petrobras, que é onde muita gente surta por boatos. E vou deixar as minhas considerações. Fica aqui que você vai se surpreender. Vem! Bom, o que é o petróleo Brent? Ele está hoje cotado em 76,06 dólares o barril. Ele é produzido próximo ao mar, ele tem uma qualidade inferior ao WTI. Mas o Brent ele se tornou a referência do mercado das exportações que são mais confiáveis. Olha no gráfico para você ver como é que está a evolução dele. Desde novembro do ano passado, veio dando uma estilingada dele. E observe na parte de baixo, aquilo lá são todos os volumes que ele está transacionando. Se você já olhar o WTI, a diferença é muito pouca, mas o que o WTI é? Ele é produzido nas áreas continentais. Isso é que implica um problema de infraestrutura. Por isso que o Brent ele é o que se tornou de referência do mercado. Quando está subindo, quando está saindo, quando está caindo o petróleo, é o Brent que está se falando. Então é esse que está aqui. Se você olhar o futuro do WTI, 75,04 contra 76,06 do Brent, né? Então você pode ver que a escala praticamente é a mesma. Olha no gráfico, ele vem subindo da mesma data. Só que o volume dele ele é um pouquinho maior. Ele era um pouquinho mais barato também. Mas sempre quando falar em referência, nós estamos falando do outro, beleza? Olha o gráfico então da ação da Petro 4 nesse year-to-date deste ano. Você vê que em março ela desabou porque teve lá a troca lá do presidente da Petrobras que gerou todo aquele pânico sem fundamento, sem mudanças fundamentais e a cotação foi para o chão. E ela vem se recuperando aos poucos. Então neste ano ela tem uma leve valorização, mas ela está crescendo, não mudou absolutamente nada. Tanto que o preço-alvo agora de 11 bancos de investimento, a média da Petro 3 é 29,98, a máxima 34 e a mínima 28. E a Petro 4, a média de 30,81, o máximo é de 38 e a mínima é de 26,60. Então tem uma boa expectativa. E esses dados você consegue visualizar, são abertos, essa consolidação, direto lá do RI da Petrobras. Então você consegue se manter informado sobre isso também. Esse é um número, na verdade, que é um consenso da média de projeções feitas pelos analistas. Então, nós temos alguma perspectiva disso. Vou te dar aqui, antes de entrar nas considerações e algumas afinidades que tem a Petrobras, alguns destaques que ele teve do primeiro resultado divulgado desse ano. Ele está gerando uma geração de caixa muito forte, muito alto. Por quê? Até mesmo porque ele vem vendendo aquilo que não é da operação dele. Então ele está queimando coisas e está botando dinheiro para dentro. Ele está com um fluxo de caixa livre positivo de 5,6 bi. A dívida bruta dele está tendo uma redução anual de aproximadamente 18,3 bilhões de dólares e agora no último trimestre, janeiro, fevereiro e março, ele caiu ele teve uma redução de 4,6. Teve uma entrada de desinvestimentos de 201 milhões de dólares. Então ele está desinvestindo em algumas operações que não é o core dele, né? E a parte positiva que está acontecendo com eles é que está tendo um aumento da produção de petróleo e de gás natural, em torno aí de 3%. Então eles estão aumentando. Então se está gerando muito caixa, vamos olhar como é que fica o endividamento dele, que ele também diz que está reduzindo. Então a dívida líquida dele, dividido pelo EBITDA, que é ajustado, ele diminuiu de 2,22 vezes, que era lá em dezembro de 20 para 31 de março, agora caiu para 2,03.
Então, se você olhar no gráfico, a dívida bruta e a dívida líquida dele estão decaindo. Então, está despejando ele. Ó, a dívida bruta saiu lá de 2018, que sempre é bom nós olharmos o passado. Saiu de 111, caiu para 87, 76, 71 e a dívida líquida também está escorregando. Sendo que de 2020 para o primeiro tri de 2021, a dívida bruta dele caiu 6,57 contra 7,93 da líquida. Então eles estão trabalhando bastante, está gerando caixa e está diminuindo efetivamente a dívida. Então nós temos que ver a amortização deles. Então se olhar o caixa agora do financiamento e do arrendamento do IRF 16, se nós olharmos agora em 21, 22, 23, 24, 25 e para frente de 26, eles estão com caixa de 12,5, mais as linhas de créditos de 8,3 dá um total de 20,8 bilhões de dólares. Se você olhar 21, 22 e 23, ele está tranquilo. Deve fazer algumas emissões para frente, com certeza? Sim, mas ele está com um prazo médio de financiamento de 11,84 anos e uma taxa média de financiamento de 6% ao ano. Então, qualquer investimento que você for fazer, comprar algum papel fixo, alguma coisa, você vê que ele tem uma taxa média de financiamento de 6. Então, se você pegar alguma coisa de 2 dígitos, você vai estar ganhando muito mais em qualquer investimento que você vai estar fazendo aí, né? Temos que olhar, sim, o crescimento do EBITDA dele recorrente, como é que foi. Se olhar lá no primeiro TRI de 20 contra o primeiro TRI de 21, ele teve um aumento de 2,35. Saiu lá de 8,5, foi para 8,7. Se nós olharmos o quarto TRI de 20 contra 21, cresceu já 34%, saiu de 6,5 para 8,7. Esse é o EBITDA ajustado recorrente. Então ele está trazendo sim retorno, a operação está andando muito bem. Nós temos que ver o aumento da produção, que eu falei para vocês que é uma coisa positiva. Então aqui eu separei em 3 blocos para você. A produção de óleo e gás, ele melhorou em 3,1, a produção comercial melhorou em 2,8 e a produção do pré-sal, que se falou muito no passado e agora deu uma murchada um pouco, mas ela cresceu 7,1 e é extremamente um custo barato o pré-sal. E eu vou comentar para vocês para frente uma coisa interessante disso. A produção operada de óleo e de condensado por UEP, ele saiu lá de 53 para 56, um aumento de 5,66. Se nós olharmos lá atrás, o primeiro TRI até agora, teve um aumento de 75%. Então, está andando de vento em polpa, pelo menos os números fundamentais. As coisas interessantes agora. Eles tiveram reembolso de 2,94 bilhões, referente a um acordo de coparticipação que eles têm no campo de Búzios. Isso eles gastaram lá e agora foram reembolsados isso. Ele acabou de, há pouco, aí, alguns dias atrás, ele vendeu o resto da operação da BR Distribuidora, que isso gerou uma movimentação de 11,3 bilhões. E então só tem coisa positiva. E eu comentei lá no início do vídeo 3 coisas que na minha visão, tem outras coisas, mas 3 coisas importantes para mim. A primeira coisa é corrupção, segunda interferência na política de preços e terceira é o CAPEX, que são os investimentos que eles fazem. E eles fizeram algumas ações para suprir isso. E aqui que eu falo que é a bola da vez, que é onde todo mundo tem que ficar atento, mesmo que com essa influência do governo que pode ocorrer. Se nós olharmos lá a parte da corrupção, eles já foram reembolsados por na época lá do Moro e agora pela Vara, tudo, eles já foram reembolsados de toda essa parte de desvio que eles tiveram no passado, de mais de 4 bilhões. Entrou no caixa dos caras. O que eles fizeram para fechar não, mas pelo menos aperfeiçoar o processo lá dentro das corrupções que eles estavam? Eles criaram então um canal independente. Antigamente tinha sim um canal interno, mas era muita coisa engavetada, não levava em investigação. Agora tem um canal completamente independente que recebe todas as denúncias e são passivas de investigação. Existe um comitê de auditoria
que apoia o conselho, que monitora justamente todas essas entradas e essas movimentações que acontecem nesse canal independente. Então isso é muito positivo. Com referência à interferência do política de preços, aumenta, diminui, que isso tudo bem, pode ocorrer. Mas o que vocês muitos não sabem é que existe agora que eles colocaram no Estatuto Social é que se existir um conflito de interesse do controlador, que é a União hoje, vamos dar um incentivo lá para o diesel, não sei o que das quantas, vão ser reembolsados, eles vão ser ressarcidos desse incentivo, desse valor que eles estão mexendo. Então a União vai ter que reembolsar todo esse processo. Então, um conflito de interesse, de uma imposição, de querer beneficiar alguma coisa específica, a União vai ser obrigada a reembolsar a operação. Então, mais uma lata efetivamente programada para eles. Tem a parte de investimento. Antigamente eles investiam, não à torta direita, mas não existia assim uma certa discussão sobre alguns projetos que gastaram tubos de dinheiro. Depois que isso tudo aconteceu, criou-se alguns comitês técnicos estatutários e que agora eles respondem em tese pelo seu CPF. O cara vai ter que ir lá chancelar o projeto, vai dar o chamego, vai colocar o CPF dele lá. Vários analistas têm que estar em conjunto andando, não é só esses comitês, mas a área financeira, a área de supplies, um monte de gente está colocando. Então isso faz com que amarra mais e que os investimentos sejam feitos mais não precisos, mas todo investimento ele tem um risco, mas agora é bem diferente comparado ao passado, por exemplo, de Pasadena, que foi lá, enfiaram tubos e perderam horrores. Agora é tudo tudo diferente com isso. Nós sabemos que tem vários tipos de estatais. Então, o que eu tenho para comentar aqui é que existe estatal lá de saneamento, de elétrica, e tem a Petrobras. O que eles têm de valioso hoje? Qual é o ativo que eles têm? O pré-sal é um ativo muito valioso e um custo muito barato de produção. E já foi chancelado que isso é um petróleo excelente para a China, que é um dos maiores consumidores, inclusive, da Petrobras. Se ele continuar focando em manter o custo baixo, em seguir um atual plano de negócios que tem agora, tem tudo para o negócio fluir efetivamente e chegarmos naqueles preços alvos que os analistas estão falando. Porque ela está barata. Se nós olharmos, se nós compararmos a Petrobras com outras empresas globais do mesmo ramo, Shell, Exxon, Total, estão sendo negociados no múltiplos do dobro e triplo. Então está um descompasso com a Petrobras. E se você olhar então o indicador preço sobre lucro, lógico que não é só esse o que tem que ser visualizado, mas é o mais simples que nós temos e é o mais objetivo. Ele está sendo negociado em 5 ou 6 vezes do lucro do próximo ano, enquanto os pares deles estão sendo negociados em torno de 10 a 15. Então você vê que eles têm muito que andar, vai sair então de 5 e 6 e tem que chegar ainda de 10 a 15, com a mesma filosofia. Então isso tem muito... Está barata, se nós olharmos com vários fatores aqui. Existe um programa de investimento que eles estão em torno, investindo de 15 a 20 bilhões de dólares por ano. Se continuar com esse foco em projetos, que agora mudou toda a filosofia, que eu falei do comitê, que todo mundo tem que assinar, além disso, eles olham efetivamente se o projeto ele é viável e que tem previsão de retorno acima de 20. Pode escolher alguma coisa que não tenha? Sim, mas pelo menos agora tem toda uma estrutura. E eles estão visualizando os projetos acima de 20 e está vendendo tudo aquilo que não é da operação, show de bola com isso, né? E quando uma empresa, o que acontece? Como uma empresa ela está barata, ela investe muito, que ela está investindo em torno aí de 15 a 20 bilhões no ano e está buscando retorno acima aí de 20. O que acontece com isso? Dividendos altos. É isso que vai. Então existe
uma ideia que, se isso tudo estiver acontecendo, nós teremos sim uns dividendos gordos aí vindo da Petrobras, que é uma alternativa, talvez, daqui para frente o negócio está andando bem. E lógico, isso só vai acontecer se não tiver a interferência política ajustada aí mais forte com eles, né? Mesmo com aquelas amarrações, o mercado em si pode entender que uma troca da presidência não troca só a presidência, né? Troca uma certa a diretoria também. Mesmo tendo essas amarrações, você troca pessoas. Isso é muito ruim ficar trocando isso simplesmente porque não gostou de algo. Então, esta é a parte sensível do negócio que tem que ficar esperto. Mas você vê que toda a operação que eles estão fazendo essas vendas desses ativos que não é da operação, botando dinheiro em caixa, está colocando dinheiro em novos projetos só com rentabilidade acima, em tese, aí, de 20%. Então, tá tudo andando muito bem. Tem, sim, vários indicadores que eu poderia estar comentando aqui com vocês, mas são todos indicadores positivos, que aí, se vocês quiserem mais alguma informação disso, aí me manda no direct que eu escrevo aí para vocês de retorno, ok? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal aí, ó, se inscreva aí, divulga aí. Mais CQ Investimento. Forte abraço. Tchau.